Bem, entrando agora na questão 101, como a professora Camila falou, nós temos novamente aqui uma questão de estímulo visual. Essa é bastante interessante porque nós temos uma imagem que tem uma sombra em forma de monstro. É uma sombra e dentro dessa sombra está escrito: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. E embaixo, logo no rodapé, percebemos que se trata de uma propaganda de denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ou seja, tem um número lá para ligar, um número acho fictício, mas ali se trata de um cartaz de propaganda para denúncia contra violência sexual infantil. Ele usa um monstrinho para passar a ideia de que o pesadelo pode começar antes ali. O Enem se traz aí para o campo da mídia novamente, né? Ele inicia a questão falando que os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, como os da violência sexual infantil. Aí ele está dizendo, o Enem quer que você explore a metáfora visual que está sendo feita aqui através de algumas alternativas. Então, por exemplo, na letra A, o Enem pergunta se a função desse cartaz que mescla uma imagem de um monstrinho, esse recado, e o pedido para que seja feita a denúncia de casos de violência sexual infantil, ele serve para informar crianças vítimas de abuso sexual. Tomar muito cuidado, não é para informar crianças. É a questão. Novamente, mais um tipo de resposta do Enem que é completamente descartável. A resposta B pedir a alternativa B, né? Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas. Tomar cuidado, a gente às vezes pode ficar tentado a responder uma coisa como essa, mas é caso de violência sexual infantil em geral. Então não é contra meninas. A letra C, que seria a resposta correta, para quem quiser marcar, é para dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança. Ou seja, ele fala a questão que o abuso sexual ocorre antes da ideia de pesadelo. Ou seja, pode ocorrer algo que é passível de ocorrência a qualquer momento. Ou seja, o cartaz ele é bem pontual nisso e a questão foi muito bem elaborada nesse sentido. A alternativa D fala destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite. E não se trata disso, embora a brincadeira seja feita uma brincadeira com o pesadelo. Até a propaganda eu vou repetir para ficar mais claro. Para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono. O que ele quer enfatizar é que, novamente, o que eu falei, algo que é passível de ocorrer a qualquer momento, não que acontece durante a noite. A letra I falava chamar a atenção para o fato de abuso infantil ocorrer durante o sono. Não é isso. Evidentemente não é isso, não preciso comentar, né? É isso. Então depois a gente tem a questão 102, é uma questão que eu fiquei emocionada. Caiu no Enem, né? Porque é uma coisa que a gente comenta bastante, o fato da escola nunca considerar a questão da linguagem oral, né? Sempre a linguagem verbal escrita, né? E nunca o registro oral. E que várias coisas que a gente utiliza no dia a dia, elas são explicáveis, né? Então, por exemplo, a presença do né na nossa linguagem, ela tem um motivo de ser, né? Isso tem uma função, né? Que são os marcadores conversacionais. A transcrição desse texto é de um texto oral, né? Respeita as regras de transcrição de texto oral. Se vocês forem ver, um tem marca de pontuação da maneira normativa, né? Outro tipo de informação. O uso de reticências, quando a gente faz essas pausas na fala, que elas são comuns. Várias vezes a pessoa que está narrando a história, ela vai e volta, porque de fato a produção do texto oral, ela acontece no momento em que ele é pensado e produzido ao mesmo tempo, diferente da escrita, que a gente produz, apaga, volta, produz, né? E a gente consegue voltar na produção, e de fato as pessoas só têm acesso ao texto final, depois que foi revisado várias vezes. E, inclusive tem uma parte que o tem 2 pontos, tem dois pontos, né? São 4 pontos. Porque então quando uma pessoa prolonga, né? Então, aqui falaram funcionário do Banco do Brasil e ela foi parar na rua do meu pai. Então, é uma questão bastante interessante porque, de fato, pede para o aluno não um conhecimento tão teórico, tão escolar sobre a língua, mas, de fato, uma análise que ele tenha do uso que ele faz do português mesmo, né? Então, é um texto oral, mas é que a gente ainda consegue relacionar com conteúdos que a gente viu em aula. Então isso daqui é a segunda aula que a gente tem, né, que é funções da linguagem. Isso aqui é função fática, né? Por que alguém fica falando toda hora esse né? Esse né serve para marcar, né, um marcador conversacional, ele serve para testar o canal de comunicação.
Então, quando a gente fica falando né o tempo inteiro, e aí do outro lado o seu interlocutor fica, sei lá, Murilo, pois é, e coisas do gênero, é só para testar o canal de comunicação, né? Então a gente tem como alternativa correta a questão B, a alternativa B, estratégia típica da manutenção da interação oral. Então, é uma questão ótima, assim, o Enem ele consegue trazer essas questões que outros vestibulares ignoram. E era só lembrar que é uma função fática e entender por que isso existe, né? Esse tipo de questão é bastante positiva nesse aspecto. Depois, a gente tem uma questão que trata do UFC, e é uma questão bastante interessante porque cobra um conhecimento bem específico do texto, né? A gente tem, logo no final, a seguinte informação. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no passado. Então a ideia é, por que as pessoas então têm essa necessidade de negar o vale-tudo, né? Por que o UFC não pode ser o vale-tudo? Né? Então, essa afirmação e o que vem depois é justamente para justificar essa diferença que existe entre as modalidades. E é essa pergunta, né? Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Então a gente tem aí a alternativa E. As transformações do MMA visam delimitar a violência nas lutas, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte de espetáculo, né? Então, para ninguém sair comendo a orelha do outro, né? Essas coisas que a gente relaciona ao Vale Tudo, que então o UFC teria essa intenção de se distanciar, né? E mostrar um outro tipo de esporte. Essa é uma questão interessante, ela é bastante fácil, mas ela é uma questão interessante por a gente pensar nisso. Qual a necessidade de negar algumas informações? Né? Às vezes a gente passa meio batido por algumas coisas, mas essa colocação não é gratuita. Então temos na sequência a questão 104, que eu acho que do que eu vi aqui, acho que foi uma das mais bem elaboradas assim, nas questões do Enem. Ela traz um texto sobre o uso, um texto relacionado à área de saúde, mais um dos temas favoritos do Enem, a saúde, sobre o uso de suplementos alimentares. E tem pontos bem específicos nesse texto que eu marquei aqui, e que depois, quando chegarmos nas alternativas, vamos ver que a resposta é bem simples de encontrar, ou seja, quando o texto é bem elaborado, as perguntas, as alternativas foram bem trabalhadas, a coisa até não fica mais fácil para o aluno. Ele começa falando que algumas evidências médicas sugerem, o que é marcante, ou seja, evidências médicas sugerem que o uso de suplementos alimentares pode ser benéfico para um pequeno grupo, ou seja, para pessoas que fazem exercícios físicos, ou seja, pessoas atletas de alta competitividade. Então, eles sugerem que os suplementos alimentares são bons para um grupo específico, para grupos de atletas de alta competitividade, ou seja, não é para todo mundo, não use suplementos alimentares em vão, é o que o texto sugere. Depois, em seguida, o Enem faz algo que é muito interessante, que é pegar o texto que traz junto o dado social. Ele fala que a prevalência desse uso de suplementos alimentares se dá em certos aspectos culturais, certas faixas etárias, como adolescentes e sexo masculino em especial. E em seguida ele traz a mídia. Ou seja, novamente o Enem mesclando todos os seus temas favoritos, saúde, mídia. Ele fala que a mídia tem sido responsável pelo aumento da venda de produtos de suplementos alimentares com a divulgação desses produtos. Aí ele traz novamente um dado social, que na adolescência, período de alta afirmação, muitos deles não medem esforços para atingir o objetivo, ou seja, de ficar musculosos. Ou seja, os adolescentes, ao olharem aquele produto na mídia como uma promessa de músculos fáceis, vão atrás desse produto e o usam de forma incorreta, porque os médicos não sugerem esse uso para qualquer pessoa. Indo lá para as questões, ou seja, o Enem fala para a gente verificar essa relação entre suplementos alimentares e essa questão dos adolescentes usarem eles, ele pergunta, vou até ler a questão que é mais fácil. Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão desses suplementos é indispensável? Não. Lá no começo do texto eu falei para vocês. Evidências médicas sugerem. Se sugerem, o uso de suplementos não é indispensável. Essa questão já pode ser eliminada só com essa palavra. A resposta, para quem quiser marcar já, é a letra B, que é estimulada pela indústria, no caso ele quer dizer propaganda, a indústria da propaganda, voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. Ou seja, a resposta mescla tudo o que foi dito no texto. A parte de mídia, a parte da adolescência, a parte desse consumo desenfreado e incorreto dos suplementos alimentares.
As outras alternativas também foram muito bem construídas, mas não são as respostas corretas, é indicada para atividades físicas como a musculação com fins de promoção da saúde. Em nenhum momento do texto se menciona a promoção da saúde ou o suplemento como algo saudável. Direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos. Isso não é citado no texto. Não se usa esse tipo de coisa para distúrbio metabólico. Melhora a saúde do indivíduo. Quando ele fala indivíduo, ele generaliza. E lá no começo, novamente, ele sugere que isso é específico para grupos de atletas de alta competitividade. Ou seja, a resposta B.